Hoje é dia da pizza, então se você se deparar com pizzarias lotadas hoje à noite, relaxe. A gente aproveitou para falar hoje desses alimentos que às vezes são mais do que suculentos, mais do que deliciosos, são simplesmente irresistíveis. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, em chocolatras? E no programa de hoje a gente vai ver que tem inclusive viciados também em acarajé. Pois é, e uma tese relativamente comum é de que a gente não sabe que sabe, a gente não sabe que aqueles alimentos têm coisas que nos atraem, como carboidratos, que para alguns chega a ser viciante, mais viciante até do que alguns ilícitos, e põe a perder qualquer dieta. Sobre esse assunto a gente conversa hoje com a nutricionista Lilian Cunha. Bem-vinda ao Frequência Baiana, tudo bem? Boa noite, muito obrigada, tudo bem. Boa noite. Olha, tem um estudo que a gente soube atribuído à Scripps Research Institute na Flórida, apontando que a compulsão por alimentos gordurosos funciona como um vício em drogas e que isso é muito complicado de se combater. Por que isso acontece? Por que os alimentos gordurosos fazem isso com a gente? Inclusive é esse estudo que compara com heroína e cocaína, né? Com a dependência à heroína e cocaína, a dependência inclusive com comidas gordurosas. Na verdade, veja só, não só com os alimentos gordurosos, né? Com os ricos em açúcares também. Nossa alimentação hoje, ela é basicamente formada por alimentos industrializados, né? E os alimentos industrializados, além do excesso de sal, né, de gordura, tem também o excesso de açúcar. Então, existem certos tipos de substâncias que realmente tendem a provocar uma liberação de alguns neurotransmissores cerebrais que vão estar tentando burlar a nossa dieta e fazer que nós sintamos cada vez mais dependentes daqueles alimentos, né? Então, é mais ou menos por aí. E existe mesmo, quando uma pessoa virar para você e dizer, eu não consigo ver esse alimento porque eu quero comer esse alimento. Isso é uma dependência de verdade, a pessoa não está fazendo chiada, não está exagerando. Não, existem, comprovadamente, tem estudos nos Estados Unidos que mostram, alguns cientistas mostrando realmente experiências com ratos, com humanos também, que realmente certos tipos de substâncias provocam a produção de neurotransmissores, tipo opioide, né, que realmente traz essa sensação de bem-estar, de euforia, quando esses alimentos são consumidos, e isso faz levar aquele ciclo vicioso, né? Bem-estar, euforia, quero mais, e vai naquela questão da dependência. E para abrir os trabalhos, então, vamos ser bairristas um pouquinho e falar sobre o acarajé, que eu falei lá na abertura. A Silvana Pitanga disse que não resiste ao quitute mais famoso da Bahia, que era coisa que a avó fazia em casa. Vamos ouvir o relato dela, que é interessante pra caramba. Eu sinto o cheiro do azeite do acarajé, eu já tenho aquela vontade de comer. Com o passar do tempo, eu passei a comer mais, né? Todos os dias eu tinha que comer um acarajé. Quando eu não comia acarajé, não me sentia bem. Eu sempre saía, assim, no meio da noite, procurando um lugar que vendesse acarajé para poder comprar. Inclusive, eu aprendi até a fazer acarajé. Porque às vezes a gente está em alguns lugares que não tem, como por exemplo o Rio de Janeiro. Às vezes eu passo 3 meses lá e lá o acarajé é horrível, né? Então eu passei a aprender a fazer o acarajé para não passar vontade. Que tal aí, Renato Cordeiro? Você vai fazer o quê? Qual prato que você vai aprender aí? Pois é, eu não posso falar nada. Eu acho que chocolate e acarajé, no meu caso, é complicado. Não, e eu não sabia nem não estava lembrando do tema do programa de hoje. Ontem eu saí daqui correndo, porque tem uma baiana ali no Campo Grande, onde eu costumo comer acarajé, que eu sei que ela fez 8h50, já não tem mais acarajé. Aí eu tava falando com o pessoal, não, tem que sair correndo, porque 8h50 não tem mais acarajé, e hoje eu tenho que comer acarajé. Hoje eu tô com o desejo de comer. Aí saí correndo e não encontrei. Tem uma coisa que a Silvana conta aí nessa fala dela, que acontece quando ela sente o cheiro do azeite, né, Liliana? Essa parece ser uma situação chave a ser evitada, né? Assim, a situação de você se deparar, de você se expor àquilo. Eu fico me perguntando, o caminho é realmente o que os olhos não veem, seu estômago não dispara, ou a gente está apenas adiando o inevitável? Como é que a gente lida com isso? Na verdade, assim, eu brinco até com meus pacientes, né? Quando tem um caso parecido, eu digo assim, o que os olhos não veem, a boca não come. Né? Então, assim, se você tem um certo tipo de atração por algum determinado alimento, se você o vê ali exposto, claro que vai ser muito mais fácil você consumi-lo, né? Pacientes que são viciados em chocolates, que referem que não conseguem ver o chocolate, não, eu não consigo, quando eu vejo eu como. Então não tenha perto de você. E outra coisa é que a gente não come só pela boca. Você vê que ela relatou bem, o cheiro do acarajé. Quando eu lembro do cheiro do acarajé, eu tenho que sair correndo para comer um acarajé, dar algum jeito, viajei e tal, não tinha acarajé onde eu estava, e aí eu aprendi a fazer, né? É a questão mesmo de você também ser estimulado por outros sentidos, tipo o olfato, né? Os olhos, a visão, e aí fazer do uso desse alimento, né? A partir daquele, vamos dizer assim, disparo, daquele sentido. E aí
É difícil controlar. É difícil, doutor, isso eu concordo, é difícil. Né? E anos atrás, uma revista aqui no Brasil estabeleceu aqueles rankings, né, que a gente conhece entre homens e mulheres, mas um ranking de alimentos que despertavam mais o desejo, diferenciando aqueles que atraíam mais os homens daqueles que tentavam mais as mulheres. E no caso deles, deu pizza, no caso delas, deu doces, especialmente chocolate. Isso acontece mesmo? É possível fazer essa diferenciação? Bom, veja só, no consultório é comum você ouvir relatos, principalmente femininos, né? Principalmente quando está na famosa TPM, de ter com vontade de comer doce, vontade de comer chocolate, e realmente não resistem. Mas assim, os homens não querem só pizza, não. Eles também gostam de doces. Eles também gostam de chocolate, gostam de guloseimas. E assim, é mais comum também, pelo que eu tenho atendido, que eles também trazem esse relato, né? Então, na verdade, eu acho que não é só a questão do consumo e do hábito do sexo ser masculino e feminino. Eu acho que a nossa alimentação do dia a dia hoje, ela está muito enriquecida, né? Como eu falei no começo, com alimentos gordurosos, excesso de açúcar. Porque não é simplesmente o açúcar de adição que você coloca no cafezinho, você coloca no suco, não. Aí você, vamos comer uma barra de cereais porque é mais saudável. Você vai lá na barra de cereais, independente da marca, você vai ver açúcar. Você vai tomar um suco, principalmente de caixinha, você vai ver açúcar. Refrigerante tem uma quantidade absurda de açúcar. Eu me lembro, você falando de refrigerante, mas eu me lembro que tempos atrás, sobre uma determinada marca de refrigerante, eu vi comentários de amigos dizendo, não, eles trocam os ingredientes por aqueles que vão nos viciar, esse foi o termo utilizado, nos viciar mais e tal. Você percebe uma predisposição da indústria alimentícia assim, por realmente criar esses expedientes para fidelizar e talvez, assim, por assim dizer, viciar mais o consumidor? Bom, eu acho que a indústria de alimento, ela tá aí, as indústrias estão aí, na verdade, né? E o que elas querem? Fidelidade, né? Então, de repente, tem algum ingrediente que eles utilizam que vão realmente fazer a diferença daquele produto e que vai fazer com que você consuma aquele produto. Essa semana mesmo eu estava vendo uma marca de achocolatado que me informava que em 20 gramas de produto tinha 16 gramas de açúcar. Nossa. Né? Então, assim, você coloca... Você está comendo açúcar com o quê? Com achocolatado. Não. Você está comprando açúcar. Isso. E aí muita gente, além do achocolatado, ainda coloca o açúcar. Nossa, ainda adoça com açúcar, é verdade. É verdade. Né? Então, assim, nossa alimentação hoje, ela é riquíssima em gordura, riquíssima em açúcar. Nós diminuímos a atividade física, né? Nós hoje temos o comodismo, você vê poucas pessoas que conseguem uma mobilidade que, vamos dizer assim, comparada aos primórdios, é quase que inexistente. E isso faz com que apareçam as doenças que a gente já sabe que é da modernidade, né? E isso, se adulto cai nessas ciladas, imagine as crianças que estão vindo aí, né? A indústria também pensa nesses pequenos. Não tenha dúvida, vindo, não tenha dúvida. A cilada começa desde cedo. Não tenha dúvida. Primeiro. E a educação alimentar também. Pois é. O que a criança vai fazer? Normalmente, imitar os hábitos dos pais. Não é isso? Então, se você é um adulto que você não se preocupa com sua alimentação, que você não tem o hábito de estar consumindo os alimentos mais saudáveis, e aí cai naquela questão, não tenho tempo, deixa um biscoito aí, não sei o quê, a criança vai imitar aquilo, né? Muitas vezes ela nem ouve o que você diz, mas ela faz o que você faz. Pena que às vezes não dá certo, né? Eu conheço certas pessoas que têm pais que comem muito bem, mas que comem elas próprias muito mal. Mas enfim. Quem será? Daqui a pouco a gente faz as perguntas dos ouvintes, isso porque hoje, dia da pizza, olha só, a gente conversa sobre alimentos irresistíveis. Em nosso estúdio, a nutricionista Lilian Cunha, que está dando alguns puxões de orelha aqui na gente. Lilian, por que a gente não tem essa mesma compulsão por brócolis, por frutas, coisas do tipo? Por que isso não faz? Eu quero brócolis. Por que a criança não fala, pai, eu quero brócolis? É o sonho de toda mãe, de todo pai, né? Veja só, lembra lá quando eu falei no começo sobre os alimentos ricos em gorduras e açúcares, né? Que eles liberam certas substâncias, a absorção dele, a glicose libera certas substâncias no cérebro. E o brócolis não tem, a alface não tem, infelizmente, as frutas não tem. Então, o açúcar que contém nas frutas, né, é um açúcar mais complexo, de absorção mais lenta do que esses alimentos, assim, ricos em açúcar, né? Refrigerantes, sucos e tal. Então, ele realmente não vai ter um atrativo muito grande no aspecto que a gente está falando da questão cerebral, questão de sabor, e vai ser mais pelo visual. Se você tem montar um prato colorido, né, com verduras, folhas, até mesmo uma fruta, você vai ter atração visual, primeiramente, né? Então, você sabe que, a gente, como eu falei, a gente não come só com a boca, a gente come com os olhos, com o olfato. Então, assim, ele vai ter aquele atrativo da questão visual. E quando você compara com um alimento rico em gordura,
rico em açúcar, que tá lá com aquele cheirinho acarajé, né? E aí, infelizmente, ele acaba perdendo espaço, né? Mas a gente estava aqui falando que, por exemplo, tem uma rede de fast food, né? Que tem um lanche aí tradicionalíssimo, que toda criança conhece, que antes era só gordura mesmo, é a batata frita, é aquele sanduíche cheio de gordura, e que agora eles estão introduzindo aos poucos também frutas nesse combo aí de alimentos. E que essas frutas vêm numa embalagem também, meio que atrelada ali ao sanduíche, parece que faz tudo do mesmo bolo, que a fruta, o sanduíche faz parte do mesmo time. Isso também ajuda, né? Vir numa embalagem, vir com a mudança de mensagem ali, porque tem uma mensagem por trás da venda de alimentos, né? Eu acho que há uma mudança aí, tentando puxar o que é saudável para o meio desses alimentos mais gordurosos. Hoje, na verdade, né, o Ministério da Saúde, ele está muito preocupado, né, no geral, com o crescimento da obesidade, né, diabetes, as doenças crônicas e hipertensão e por aí vai. E assim, realmente eles estão tentando modificar algumas coisas, mas também é preciso ter cuidado, né? Como é que aquela fruta foi conservada? O que se usa ali? Porque ela vem no saquinho, né? Normalmente. Como é que, até que para chegar até você, por onde ela passou? Né? Que ela, com certeza, para vir fresquinha daquele jeito, ela deve ter tido algum conservante, alguma maneira de conservação. Foi bem higienizada? Então, assim, a gente também tem que ter uma preocupação, não só em substituir o alimento por uma fruta, uma barra de cereais, como eu falei, porque camuflado ali existem outras coisas, né? Então, assim, é difícil hoje você manter uma dieta equilibrada com a oferta e variedade de alimentos que a gente tem apelativos desse jeito. Mas é uma tentativa. É uma tentativa, porque pelo menos desvincula aquela imagem daquele pacotinho pronto ali. De repente você está incentivando até seu filho a tá se alimentando de frutas em casa. Ele pode estar se alimentando. Maçã em casa. Aquela maçã que eu comi naquele dia, eu quero comer agora. Eu fiz uma viagem assim que eu falei, não, eu quero que meu filho seja assim. A gente estava assistindo o Iron Man, né, em Florianópolis, e aí de repente a mãe estava com o filho, eu trouxe um saquinho. E aí, de repente, começou a comer umas coisinhas laranjas. Eu falei, deve ser aquelas balinhas de forma de cenoura, de vegetais. E aí eu perguntei, eu falei assim, é balinha? Ela, não, é cenoura, cenoura baby. Eu falei, ele gosta, ele gosta. Quando eu saio com ele, eu sempre levo esse tipo de lanche. Como se fosse um salgadinho, né? Isso. Então assim, eu falei, poxa, que coisa boa, né? Diferente, né? Quer dizer, o pai também tem que ter essa iniciativa, a mãe tem que ter essa iniciativa. Tem que ter assim. E a embalagem da cenourinha era super atrativa, tinha uns desenhos lá, uns vampiros, alguma coisa lá. Então assim, super atrativa, né, pra criança, que com certeza vai estar sendo melhor comer a cenourinha do que comer batatinha, salgadinhos e por aí vai. A indústria da boa alimentação usa das armas do inimigo. Isso como sempre, né? Tem que ter alguma forma de atrair o consumidor. Com certeza. Agora, por exemplo, quem faz dieta, né? Voltando aí para o mundo adulto, a gente está preocupada fazendo dieta não só pela saúde, mas também pela estética, pelo corpo. E aí a gente está falando sobre esses alimentos irresistíveis, né? Que as pessoas olham e não podem ver. Quando o nutricionista prepara uma dieta junto com outros especialistas também para esse paciente que está em busca de uma dieta, é importante levar em conta, fazer essa pesquisa da vida da pessoa também, se tem alguns alimentos que ele não pode ver de jeito nenhum, deve passar fundamental, longe. Assim, eu sempre brinco assim também que o proibido é mais gostoso, né? Então, o segredo, na verdade, é você estar tentando equilibrar, né? Aquilo que para você, tem paciente que chega lá, doutora, é imprescindível para mim eu comer um doce durante o dia, eu tenho que comer um doce. Você não vai tirar bruscamente aquele doce daquele paciente, porque ele não vai ter adesão nenhuma. Você vai ser mais uma dieta, né? Com você. Então, você tenta burlar, tenta trazer outros alimentos que provoquem também essa sensação de bem-estar, mas com outro tipo de açúcar, um açúcar mais complexo, né? Por exemplo, eu sinto necessidade de comer um doce depois do almoço. Tá, vamos ver então uma fruta seca, aquela mais concentrada, na frutose, né? Não vai ser aquele açúcar de absorção rápida. Então vai ter fibra ali dentro daquela fruta. E pode estar burlando essa vontade absurda de comer um doce. O que diferencia um comportamento de alguém que apenas tem uma tentação por um alimento daquela que tem uma compulsão propriamente dita? Veja só, a compulsão, né, ela é uma doença, né? Tanto faz ela ser compulsão por alimentos, compulsão por compras, outros tipos de compulsões, ela deve ser realmente tratada por um especialista. E tem aqueles hábitos na nossa dieta que a gente coloca, né, como um vício, vamos dizer assim, não, eu preciso disso todo dia, e que a gente vai avaliando, conversando com o nosso paciente, dá para modificar, né? Dá para você, não vamos comer hoje, mas vamos comer amanhã. Tentar equilibrar a dieta. O César Basso está perguntando aqui pelo Twitter, né?
Pô, peguei atrasado o comentário da nutricionista, já falou do refrigerante, a gente tem falado do refrigerante, é tema transversal na entrevista, né? Todo mundo morre de medo, todo mundo gosta, mas todo mundo morre de medo de refrigerante. Pois é, e principalmente porque ele não faz nada bem para o nosso organismo, né? Agora, é possível pensar no refrigerante que faz menos mal? Porque eu já ouvi falar, por exemplo, que refrigerante de limão não tem corante, então seria uma opção. Assim, tô falando em redução de danos, né? Porque todos, vamos dizer assim, são danosos, né? E assim, as pessoas que consomem refrigerante assim, para ele estar perguntando, com certeza ele deve fazer um consumo praticamente que diário, né? Deve estar preocupado. Né? Então, assim, tem refrigerantes que são mais nocivos, sim, tem uns que vão ser menos nocivos, mas todos, não é questão de unanimidade, eles não fazem bem. Nada como você substituir o refrigerante por um suco de uma fruta. Mas limão e guaraná, digamos, são menos piores. Do que os à base de cola. Menos piores, vamos tentar dizer assim. Tô quase tentando puxar a doutora aqui pro lado de cá. Da galera que você não sofre com isso não, Lilian? Porque assim, você é nutricionista, fica imaginando se você não pode ter prazeres proibidos, tipo assim, né? Comer aquele chocolate ao leite. Não, mas é isso, quando meus pacientes me perguntam, é isso que eu digo. Gente, não é porque eu sou nutricionista que eu também não vou poder comer. Claro que eu como, não tenha dúvida. O que eu tento é manter a dieta equilibrada. E principalmente com atividade física, né? Acho que se você pode se permitir ter um fim de semana mais, vamos dizer assim, mais pesado, né? Mas assim, contanto que você compense com atividade física durante a semana você procure manter uma alimentação mais equilibrada, não faça daqueles vícios, daquele chocolate, daqueles alimentos gordurosos uma rotina para você, né? Pelo contrário, você tem que fazer da sua rotina uma alimentação mais equilibrada, uns hábitos de saúde de atividade física mais regulares, para quando acontecer esse tipo de ocasião, você se permitir. E eu me permito, todo mundo tem que se permitir. Ninguém consegue viver engessado. Numa dieta super restrita, é impossível. E tudo é um começo, né? Se toma refrigerante todos os dias, tira 2 dias. Pois é, exatamente. Assim, vai começando devagarzinho. Claro, voltando à questão dos alimentos que causam dependências, vamos dizer assim, claro que você vai sentir, não tenha dúvida. Tem alimentos de cafeína, chocolate, você sente. Muitas vezes as pessoas referem, quando eu fico sem café, eu fico com dor de cabeça. Mesma coisa com os doces. Então, assim, você vai tentando aos poucos. Você não tem como fazer uma retirada brusca. Você vai tentando aos poucos, né? O doce, realmente, ele traz um vício aí, que já tem estudos demonstrando, e você vai tentando colocar outros tipos de alimentos que possam estar substituindo aquele paladar adocicado, né? Sem causar tantos danos. E deixar eles mais pro fim de semana. Tá certo. A gente conversou hoje sobre alimentos irresistíveis. Depois dessa aula super bacana aqui com a nutricionista Lilian Cunha, vamos todos comemorar comendo uma pizza bem suculenta, cheia de brincadeira. Eu ia te chamar pra comer brócolis mais tarde. Tomando água. É isso. Oh, meu Deus. Lilian, muito obrigado aqui pela participação no Frequência Havaiana.